A chance do seu cachorro desenterrar um tesouro no quintal é de 1 em 1 bilhão. De você pegar 2 pelúcias ao mesmo tempo na máquina de garra é de 1 em 37 milhões. E de ganhar um carro no primeiro encontro é de 1 em 50 milhões. Mas a chance de ganhar na promoção IP é bem maior. São milhares de prêmios que você pode ganhar na hora. E 1 milhão no final da promoção. Promoção IP. Compre, cadastre, participe. Quem nasce na família Romano como eu, meus amores, não se contenta com o segundo lugar. Quem deixou o noivo aqui foi você. O Gabriel ia ficar aqui te aguardando, não. Nem na vida, muito menos no poder. E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. Você acredita que a sua avó acha que a Bela é a pessoa certa para assumir a presidência do hospital? Uns escolhem salvar vidas. Ai, doutora Caridade ataca outra vez. Eu escolho vencer. Teremos o lançamento da nossa ala Premium, baby. E a rainha dos pobres vai pro olho da rua. Dia 17. Ela que se prepare, que eu vou vir com tudo. Estreia sua nova novela das 7. Por você. Porque eu sou terrível. E quando eu quero, sou pior. Havaianas, espalhe o molho brasileiro pro mundo. Amanhã tem líder do Brasileirão na tela da Globo. E fique ligado, porque alguns programas começam mais cedo. 6 da tarde, A Nobreza do Amor. 6:45, SP2. 7:15, Coração Acelerado. 8h, Jornal Nacional. 8:30, Quem Ama, Cuida. E a partir das 9h20 da noite, o Verdão quer disparar na liderança do Brasileirão. Vitória e Palmeiras. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sabe aqueles momentos que aquecem o coração? Pois é isso que vamos ter aqui nas manhãs da TV TNT a partir da próxima segunda-feira, dia 3. Aqui você poderá ficar por dentro de dicas para o dia a dia, culinária e, claro, muita diversão. Agora que vocês já sabem desta novidade, temos um encontro marcado de segunda a sexta. Olá, muito bom dia! Hoje temos muita coisa por aqui, dicas para sua saúde, dicas para sua alimentação e, claro, muito aprendizado também. Vamos começar com um medicamento que foi destaque no Revista Science e que está ficando cada vez mais popular entre as pessoas no tratamento da obesidade. Muita gente diria que este prato não enche barriga, mas Natasha, 29 anos, tem um foco. A foto postada nas redes sociais ganha 152 curtidas e alguns comentários de incentivo. Mas o que faz sucesso mesmo é publicação de corpo inteiro sequinho, magra, com elogios pipocando por causa da aparência. Natasha, que mora em Tatuí, interior de São Paulo, nem termina de comer o pouco que tinha no prato. Eu mudei todo o meu hábito alimentar, por conta do remédio eu não sinto mais fome.
O remédio que está ajudando Natasha a ter pouca vontade de comer é vendido em forma de uma caneta e é aplicado geralmente na barriga. Com um pedacinho de chocolate eu já fico satisfeita, uma cervejinha também. Eu notei nas redes sociais algumas influenciadoras que também estavam perdendo peso com dieta, com academia, mas que era um período meio curto, então eu desconfiei que também fizessem o uso do medicamento. De tão febre que virou mundialmente, a farmacêutica que inventou essa canetinha desbancou a líder europeia e toda poderosa fabricante de bolsas e malas de viagem de luxo. Novo Nordisk é a empresa mais valiosa da Europa. Ela tirou o trono da Louis Vuitton, tem 480 bilhões de dólares. O PIB da Dinamarca, sem a indústria farmacêutica, teria sido menos meio nos primeiros 9 meses de 23. E o PIB cheio total foi 1,3% para cima. Uma diferença muito grande, né? O medicamento semaglutida, que veio da Dinamarca, começou a ser vendido em 2019 no Brasil para o tratamento de diabetes tipo 2. Depois, passou a ser usado pelos médicos também para tratar obesidade. A semaglutida, assim como outros medicamentos da mesma classe, eles são semelhantes ao hormônio GLP-1, que é um hormônio que a gente produz no intestino depois de uma refeição. Então ele vai no estômago, segura um pouco mais a comida lá, então isso dá uma sensação de saciedade. Ela é diferente dos medicamentos mais antigos porque eles agiam via serotonina, noradrenalina, e isso poderia ter impacto tanto no humor quanto também em termos de frequência cardíaca. Elas conseguem pela primeira vez perdas médias de peso acima de 15%. Os medicamentos mais antigos, se chegavam a 10% na média, já era considerado um resultado extraordinário. Tem outros medicamentos surgindo que vão conseguir resultados acima de 20% do peso. Só que um detalhe limita para algumas poucas pessoas essa descoberta da ciência. Uma caneta vendida facilmente sem receita nas farmácias custa em média R$1.000. Tem pacientes que usam mais de uma por mês. Nesse ano agora de 2024, o medicamento ele vai diminuir de preço? Não existe uma previsão de redução de preço da medicação. Hoje o que nós vivemos é uma situação de não conseguir entregar toda a medicação que o mercado demanda, e isso não é apenas no Brasil, mas no mundo todo. O médico diz que ela tem uma solução para você. Você tem que tomar essa medicação. E aí você vai ver a medicação custar R$1.000 e pouco e a sua mãe recebe 800 para você comer, para você pagar a luz, para você viver. Não tem como. Estela, 33 anos, de Itajaí, Santa Catarina, representa muitos brasileiros com obesidade. A obesidade é uma doença que cresce mais a prevalência em pessoas de nível socioeconômico mais baixo. Então, essas pessoas, elas não têm acesso à medicação. A doença atinge mais de 20% da nossa população. O paciente ele é responsabilizado por ter a condição e ele também é responsabilizado por resolver sozinho, só com força de vontade. Se fosse simples, a gente não teria essa epidemia de obesidade. Se perder 20, 30 quilos fosse fácil, então perder 2 quilos seria só respirar. Não tinha outra opção para mim. A outra opção seria eu vegetar em cima de uma cama até morrer. E um dia eu acordei, eu falei, eu vou sair e vai ser hoje. E aí eu botei a cara no Instagram e fui. Com uma vaquinha online, a Estela conseguiu comprar uma caneta. Depois apareceram outras pessoas para ajudar com mais 4. Você estava pesando quanto? 220 quilos. Com a caneta, com essa medicação, você foi para quanto? Eu fui para 181. Eu quero vida, saúde, é isso. E você está conseguindo tudo isso? Agora eu estou conseguindo, graças a Deus. Ano passado, ela fez uma cirurgia bariátrica e agora pesa 154 quilos. E é nessa quantidade normalmente que você come agora? Menos até. Você nem tá mais aguentando agora ainda, tô vendo. Em vez de tomar água, eu tomava refrigerante.
Eu dormia com 1 litro de refrigerante do lado. Não consigo tomar mais. Um estudo de uma empresa global de serviço financeiro estimou que até 2035, 7% dos americanos, que estão entre os mais obesos do mundo, estarão usando a canetinha. Isso vai mudar significativamente o consumo. Segundo projeções dessa pesquisa, essas pessoas vão comer menos alimentos com alto teor de açúcar e gordura. Uma das maiores redes de supermercados dos Estados Unidos e do mundo chegou a declarar ano passado que já estava percebendo essa mudança. Observar que teve uma redução no consumo de calorias dos consumidores, só que eles estavam gastando mais com produtos saudáveis, até pezinhos de academia, roupas de academia. Agora, o alimento saudável, ele é mais caro, não é? Meu Deus, aí também eu tive outro problema. Como é que você faz daí? Aí, uma prima que ia no mercado trazia um iogurte, zero açúcar. Uma vizinha que ia no mercado lembrava de mim, trazia um suco. E é assim. Se a obesidade vem crescendo mais em população de baixa renda, isso se deve muito ao fato de que alimentos de baixo poder nutricional tendem a ser mais baratos. Isso é perverso e a gente precisa evoluir para, num futuro breve, termos opções disponíveis para a obesidade no Sistema Único de Saúde. E eu não estou nem falando desta medicação, não tem nenhuma medicação para a obesidade no Sistema Único de Saúde. Para muita gente que sofre de obesidade, uma doença crônica, os médicos prescrevem uso contínuo do remédio. Mas é comum hoje o uso temporário, apenas para perder uns 2, 3 quilos. Fiz agora em janeiro uma viagem de 10 dias e eu acabei me descontrolando na comida e no álcool. Cheguei com uns 3 quilinhos a mais do meu peso, eu procurei meu endócrino e eu pedi para ele novamente o remédio que eu já fazia uso e eu já comecei a tomar. Agora eu já estou conseguindo voltar ao que eu estava em dezembro. Natasha não é a única, nem a primeira a se incomodar com 3 quilos a mais. Vamos ser sinceros, né? Antes que você aponte o dedo, puxe na memória a última vez que você pensou rapidamente em perder alguns quilinhos. Essa obsessão pelo corpo magro é torturante e atinge principalmente nós, mulheres. Não é de agora, vem de séculos e séculos. O livro A Tirania das Dietas, 2000 anos de luta contra o peso, da historiadora britânica Louise Foxcroft, fala de regimes desde a época de Hipócrates, o médico grego que viveu antes de Cristo e é considerado o pai da medicina, até as dietas de hoje. Este doutor em psicologia usou o livro para escrever uma tese sobre o assunto. Mais ou menos da década de 1910, 1920, nós temos alguns fenômenos culturais, econômicos, sociais, em relação principalmente às mulheres. O mercado percebe que remodelar esse corpo era algo extremamente rentável. Então você começa ali um processo de criação de padrões. E hoje em dia qual que é o padrão? Não é só o corpo magro. É o corpo magro, com músculos aparentes, barriga sarada. É o padrão das redes sociais, que não existe. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Depois que eu engravidei, eu fiquei um tempo insatisfeita com o meu corpo, né? A autoestima minha caiu e foi aí que eu resolvi procurar ajuda médica para mim tomar um medicamento que me ajudou a emagrecer. E daí logo em seguida eu já procurei a parte estética, né? Eu trouxe pro médico algumas opções de algumas influenciadoras que eu queria ficar parecida com elas. Eu acabei gastando com todos os procedimentos estéticos, eu acho que em torno de uns 150 mil, contando já com remédio. Nas últimas semanas, eu não passo um único dia sem que uma paciente venha reportando que depois do uso dessas medicações, notou como se fosse esse derretimento, uma perda muito rápida de peso, ele perde compartimentos de gordura, tanto de corpo quanto de rosto. E a gordura, para nós, é um tecido importante de sustentação da pele. São queixas relacionadas à flacidez de pele. Nesta academia em São Paulo, com mensalidade que chega a quase R$2.000, tá cheio de alunos usando a canetinha. De cada 10 alunos, quantos estão tomando a canetinha? Por volta de 6 a 7 pessoas, principalmente nessa época do verão. Quero tomar pro carnaval, eu tenho um casamento, quero ficar magra pro casamento da minha amiga. Até mesmo a própria noiva, preciso estar magra. Eu preciso saber o que você tá fazendo para entender. Já tive alunas minhas que não me falaram que estavam tomando e aí
consequentemente ficou passando mal. Eu usava, usei todas elas. No meu caso, eu não conseguia fazer atividade porque eu estava muito acima do peso. Me ajudou muito a dar o start. A gente está numa época do mundo que todo mundo julga tudo. Ai, nossa, você não precisa. Mas eu sei se eu preciso ou não, eu sei se eu estou satisfeita com o meu corpo ou não, eu sei se eu quero perder mais 1 quilo ou não. O remédio é considerado seguro, mas não há estudos apontando os riscos em pessoas que querem perder pouco peso. Não tenho testes em pacientes que não têm o diagnóstico de diabetes tipo 2 ou o diagnóstico de obesidade ou sobrepeso com alguma doença causada pelo excesso de peso. Então, eu não posso afirmar a segurança da semaglutida em pacientes fora desse contexto. Nessa pessoa que só quer perder alguns quilos, parar de usar a medicação, ela não vai conseguir manter, vai aumentar a fome, vai acabar pensando em usar esse remédio a longo prazo. Cria uma dependência psicológica nesse sentido. Então, vamos deixar claro, não é uma dependência física, o remédio não causa dependência física. No Brasil, em 2021, o remédio foi o que mais faturou dinheiro de acordo com a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Recentemente, a Anvisa identificou lotes falsos de medicamentos no mercado. Nas redes sociais, não faltam propagandas do produto, feitas inclusive por farmácias. Como muitas farmácias não exigem receita, algumas pessoas acabam se automedicando e ainda ensinam na internet como turbinar as aplicações. Elas acabam utilizando muitas vezes de forma inadequada e levando ao aparecimento de efeitos colaterais mais intensos, como náuseas, até vômitos. Eu já tive uma paciente que não conseguia praticamente nem tomar mais água, porque ela teve uma série de efeitos decorrentes dessa superdosagem, no caso dela, era uma automedicação. A mulher que emagrece no ambiente das redes sociais, mas também no ambiente real, ela é enaltecida. Olha, você emagreceu, como você está bonita. Magreza atrelada a sucesso, alegria, felicidade, jovialidade, sensualidade. É claro que eu quero ter aquele padrão também. Isso só vai melhorar quando nós, enquanto sociedade, mas também enquanto ser humano, pararmos de falar do corpo do outro. Antes desse medicamento, tentei com um nutricionista também, várias dietas, nada funcionava, nada. Aí eu tava muito infeliz com o meu corpo e nisso eu acabava descontando na comida, entendeu? Eu cheguei a pesar quase 90 quilos. Eu tive muitas críticas, muitos julgamentos. Ela engordou, não tá ficando legal aquela roupa nela. Nós estamos criando uma massa de mulheres insatisfeitas com o próprio corpo. Isso tem riscos, como os transtornos alimentares, depressão, ansiedade, entre tantos outros. Há, atualmente, estudos que mostram que crianças com 8 anos de idade já estão insatisfeitas com o próprio corpo. É claro que a pressão recai exatamente sobre o diferente. O que o padrão faz, Juliana? Ele silencia o diferente. Muitas vezes ele ridiculariza o diferente. Quando eu postei falando sobre a história e postei o link da vaquinha e pedi para que as pessoas me ajudassem doando, muitas pessoas disseram que o dinheiro era para comprar meu caixão, que eu já ia morrer e que ninguém mandou eu comer demais, que eu era para eu ter visto isso antes. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Você pode voltar a hora que você quiser falar. Quando eu lembro, é difícil porque eu não conseguia fazer nada. Eu passava noites e noites sentada na cama. A dona Cláudia, mãe da Estela, também precisa do medicamento. Também não tem dinheiro, mas se recusa a fazer vaquinha depois dos absurdos que a filha ouviu. A cada crítica, a cada palavra dolorosa que magoava ela, me magoava também. Aquelas fotos dela, ela na cama, ela em pé, sabe, abrindo o coração dela e ouvindo coisas duras, porque não é fácil a pessoa se expor, não é. Por que a senhora não quer fazer a vaquinha? Tem que fazer foto, tem que aturar as críticas, aturar isso, aturar aquilo. São coisas que eu não quero ouvir. Então, eu acho que assim, eu prefiro não. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente tem muito mais por aqui. Fica aí me esperando, é rapidinho, hein?
Deixa eu ver aqui, 2 hambúrgueres, bacon, a maionese que só tem no Bravo. Então essa é a Smoked Jam. Tá tudo bem? Tá tudo de brabo. Novo Brabo Smokehouse. É tudo de brabo. Me vê um igual dela? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro, em carnaval, eu tenho um fusca e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. Com o Volta às Aulas Avan, todos os desafios da escola serão uma nova fase de diversão. Embarque você também nesta aventura. Nesta semana, kit escolar 19 peças Faber-Castell de R$ 29,90 por apenas R$ 19,99 cada. Caderno capa dura Sapeca 96 folhas, apenas R$ 2,99 cada. Todo o setor de material escolar em 10 vezes sem entrada e sem juros. Avan, volta às aulas é aqui. E aí, gente boa! Vocês viram esta novidade? Agora a gente aqui está de casa nova. Tudo isso aqui especialmente para vocês. Então a gente se encontra por aqui, naquele mesmo horário, de segunda a sexta, às 13 horas em ponto. Recado entregue, agora vocês continuam curtindo a programação da TV TNT. Um forte abraço e até breve. Amanhã tem líder do Brasileirão na tela da Globo. E fique ligado, porque alguns programas começam mais cedo. 6 da tarde, A Nobreza do Amor. 6:45, SP2. 7:15, Coração Acelerado. 8 horas, Jornal Nacional. 8:30, Quem Ama, Cuida. E a partir das 9:20 da noite, o Verdão quer disparar na liderança do Brasileirão. Vitória e Palmeiras. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Opa, não falei que era bem rapidinho, estamos aqui de volta e agora vamos falar de coisa boa, então preste bem atenção neste recado. Se você quer ter disposição e saúde, você já sabe, né? Adquira agora seu Centrum Homem, o telefone vai estar aqui na tela. Dito isto, bora seguir aqui. Agora vamos conferir uma reportagem maravilhosa que a gente preparou, feita em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Bora conferir. A medicina ela diminuiu muito a mortalidade nas décadas precedentes. A psiquiatria ela ficou para trás nessa situação. Agora eu acredito que esses novos tratamentos e com todo o entendimento que surgiu agora nesses anos sobre o funcionamento do cérebro, vão surgir intervenções que vão propiciar esse salto
que outras especialidades conseguiram. Mas isso tem que considerar também que o órgão, o cérebro, é de uma extrema complexidade. É diferente estudar o cérebro, estudar outros órgãos que têm uma fisiologia complexa, mas muito mais simples que a do cérebro. Então, o desenvolvimento em neurociência ele é muito mais complexo que muitas vezes em outras áreas da medicina. Então, nós fizemos um primeiro estudo que ainda não está publicado, já foi submetido, em que nós demonstramos que essas células, essa sopa de células da medula óssea, onde existe célula-tronco, mas também células mesenquimais, elas são eficazes no tratamento em modelos animais da depressão, bastante eficazes. Elas corrigem a inflamação que a depressão provoca, tanto diminuindo várias citocinas inflamatórias e aumentando a anti-inflamatória, e inclusive parcialmente corrige lesões do DNA que a depressão acaba provocando. Os estudos têm mostrado que a depressão, ela está muito associada com inflamação em algumas áreas do cérebro. Então, o nosso cérebro, que comanda principalmente os nossos comportamentos, o nosso humor, nesse local é que está estabelecida uma inflamação. E aí, como essa inflamação não passa, não é? O que vai acontecer? A sinalização desse local de inflamação acaba vindo para o sangue, não é? Então aí eu estabeleço aquilo que está acontecendo no meu sangue, que a gente chama de marcadores inflamatórios, que eu digo, olha, tu está inflamado, ele na realidade está representando a inflamação do nosso cérebro. Então o sangue mostra o que está acontecendo aqui dentro. Aqui dentro da cabeça. Isso. Então nós temos trabalhado muito com essa ideia de que para a gente ajudar as pessoas no processo de envelhecimento, a gente tem que ter mecanismos de desacelerar. E hoje a gente sabe que a nutrição, a dieta é um grande aliado. Nosso laboratório, especialmente, está muito dedicado a entender como é que a gente pode usar os nossos alimentos para atenuar, especialmente os transtornos psiquiátricos como a depressão. E também a gente tem, é claro, evidências científicas publicadas no mundo todo de diversos alimentos e compostos que poderiam atenuar os sintomas. Quando nós começamos a trabalhar isso, nós temos estudos, em primeiro lugar, que buscam investigar que tipos de alimentos brasileiros poderiam servir como atenuadores, depois, quem sabe, desenvolver até suplementos, se fosse um caso. E também a gente observou que muita gente fala para a gente, tá, mas o que eu faço e como é que a gente pode fazer? Então a gente estabeleceu agora um projeto em que nós estamos tentando incorporar preparações alimentares, em primeiro lugar, de fácil preparo, que possa ser preparado uma vez lá a cada tanto, ou seja, que não precisa ser cotidianamente preparado e que tenha dentro da sua composição elementos dietéticos que os ensaios clínicos, principalmente, e também trabalhos com modelos experimentais mostraram que poderiam atenuar os sintomas. Então, nós temos essas evidências que os alimentos, eles são nossos auxiliares. A gente ainda tem muita coisa para descobrir nessa área? Muita coisa. Tem áreas também agora que estão surgindo, mostrando que alguns alimentos poderiam aumentar, por exemplo, a vasodilatação e com isso fazer com que os nossos medicamentos e outros elementos presentes na dieta chegassem mais rápido ao nosso cérebro e atuassem melhor lá, porque a gente tem uma barreira, né? Uma barreira cérebro-sangue, não é tudo que entra para o nosso cérebro, né? Então, às vezes a gente pensa, isso aqui faz bem, mas não passa para dentro do cérebro. Então, tem muita coisa a se descobrir. Mas o mais importante, eu acho que essa é uma área que está crescendo, porque se nós vamos pensar no contexto mundial do envelhecimento, muita coisa a gente já descobriu para poder controlar câncer, para poder controlar doença cardiovascular. O nosso cérebro ainda é uma grande caixa preta e ele implica em
sentimentos de humor em alteração, que nem a depressão, que vem junto com o declínio cognitivo e com outras sensações. Principalmente porque ele controla muito mais a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, né? Que reportagem bacana, hein? Estes projetos assim que nos dão muito orgulho. Bom, gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e você já sabe, né? A gente se vê por aqui amanhã, neste mesmo horário. Até mais. Amanhã tem líder do Brasileirão na tela da Globo. E fique ligado, porque alguns programas começam mais cedo. 6 da tarde, A Nobreza do Amor. 6:45, SP2. 7:15, Coração Acelerado. 8 horas, Jornal Nacional. 8:30, Quem Ama, Cuida. E a partir das 9:20 da noite, o Verdão quer disparar na liderança do Brasileirão. Vitória e Palmeiras. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Dica do TNTzinho. Olá, pessoal! Passei para lembrar de sempre jogar o lixo no lixo. Vamos ajudar a preservar a natureza. Vamos cada um ajudar e fazer a sua parte. O planeta Terra agradece. Vamos juntos combater a poluição ao meio ambiente. Uma campanha TV TNT. Apoio e realização TV TNT.